Olá para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Hoje, esse vídeo tem um caráter explicativo, mas ao mesmo tempo de informação, porque ele pode tratar da sua saúde. Então preste muita atenção nas informações que terão nele, pois elas podem ajudar tanto você como um amigo ou parente próximo. Meu nome é Velber Melo, aluno do 2º ano A da Escola de Referência Ensino Médio Padre Guedes, que fica em Vicência, Pernambuco. E esse vídeo, além de ser um meio de informação e prevenção, é uma atividade pedagógica, organizada pelo meu professor de Biologia, Janderson Júnior. Bom, mas hoje estamos aqui para falar sobre as doenças causadas por protozoários, ou seja, protozooses. Esse tipo de doenças são mais comuns do que nós imaginamos. Inclusive, elas já mataram e matam milhões de pessoas por ano. Por isso, elas devem ser levadas a sério aqui. Mas para conhecermos e nos prevenirmos dessas 5 doenças que vamos citar, a gente tem que primeiro conhecer e entender o que são os protozoários. Então, antes das 5 doenças, está aqui uma linha básica para você e algumas características desses seres. Características gerais. Bom, primeiramente precisamos deixar bem claro que os protozoários eles pertencem ao reino protista, um reino exclusivamente deles. Eles são seres unicelulares porque são formados por apenas uma célula. Porém, eles são seres eucariontes. O que significa isso? Significa que eles têm um núcleo central dentro da sua célula, que estão o seu DNA e algumas organelas, assim como nós humanos. Alguns protozoários são autótrofos, como as plantas, produzem o seu próprio alimento na fotossíntese. Bom, mas a maioria é heterótrofa, ou seja, que não conseguem produzir o seu próprio alimento no seu organismo. Eles, no geral, se reproduzem assexuadamente, que significa sem sexo, sem a presença do ato sexual. Basicamente, o núcleo onde está o DNA se divide em várias repartições, onde depois se separam e dão origem a novos seres. Seria como se o nosso DNA se multiplicasse dentro de nós e fôssemos separados em 2, criando literalmente clones. Opa! Porém, certas espécies de protozoários podem se reproduzir sexualmente, mas não da maneira que estamos acostumados. Eles não produzem um ser, como um bebê na união homem-mulher, mas sim, eles trocam informações de DNA para ficarem mais fortes. Bom, como as estruturas dos protozoários são muito semelhantes, todos possuem apenas uma célula, eles acabam sendo classificados de acordo com o seu meio de locomoção. Então, a classificação fica meio que assim. Temos os ciliados, que se locomovem por pequenos cílios, que envolvem toda a célula. Os flagelados, que se locomovem por flagelos, que podem ser um ou vários, dependendo da espécie. Os esporozoários, que não possuem meio de locomoção, porque eles são parasitas, e o seu nome é dado por conta dos esporos que ele mesmo produz. E por fim, os risópodes, que se locomovem por pseudópodes, ou falsos pés. É um movimento parecido com se rastejar, vamos dizer assim. A maioria dos protozoários são de vida livre, aquática e parasita, ou seja, eles vivem em mares, rios, lagos e lagoas. E também no solo, procurando por restos de frutas e por animais mortos em decomposição, inclusive a gente. Das 60 mil espécies de protozoários, cerca de 10 mil são de vida parasita. Porém, apenas algumas dessas parasitas são capazes de nos afetar, o que não deixa de ser um perigo mortal, assim como as doenças que vamos ver a seguir. Número 5. Doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. Essa doença é causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário que parasita em animais selvagens e insetos. A contaminação da doença ocorre por conta de uma espécie de cadeia. O protozoário faz o inseto barbeiro de hospedeiro. O inseto vive nas plantações de açaí, então, de um jeito ou de outro, acaba defecando na fruta, que por fim, nós comemos. Esse é um exemplo clássico, mas tem muitas outras maneiras desse protozoário entrar em contato conosco. Essa doença é muito comum no norte do país, por conta das florestas e da plantação de açaí em lugares com pouco saneamento. Ela causa fortes febres, dores de cabeça e inchaços, e na sua fase crônica pode até causar problemas cardíacos e digestivos. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas apresentam essa doença, e para revertermos esses casos, precisamos nos cuidar, sempre lavando nossos alimentos que iremos comer, usando repelente ou roupas longas em sítios e florestas. A doença de Chagas não é uma doença que podemos brincar. Número 4. Amebíase, causada pela entamoeba histolítica. A amebíase é uma doença comum em países pobres, ou em lugares com pouco saneamento. Ela é causada pelo entamoeba histolítica,
um protozoário que, dentro de nosso organismo, libera seus cistos, causando calafrios e fortes diarreias, que vem com muco ou com sangue, e em casos graves, ela pode até provocar abscessos no fígado e no nosso cérebro. Essa doença mata cerca de 100 mil pessoas por ano, e a contaminação é dada pela falta de saneamento, pois os cistos que foram evacuados junto com as fezes podem atingir outras pessoas caso não se tenha uma rede de esgoto ou tratamento de água. Por isso, é muito importante que se façam novos projetos para aumentar o nosso saneamento. Isso ajudaria muito a diminuir os casos de amebíase. Número 3. Tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis. Essa doença é mais comum nas mulheres, porém, os homens também podem adquiri-la. Ela é causada pelo Trichomonas vaginalis, um protozoário que é transmitido por relações sexuais desprotegidas e pelo uso de roupas íntimas compartilhadas. Ele causa inúmeros problemas na área íntima feminina, como coceira, ardor, vermelhidão, mau cheiro e uma secreção amarelada ou esverdeada. Felizmente, a doença tem cura. O seu tratamento dura em média 1 semana e é feito com a ajuda de antibióticos, mas o uso da camisinha é sempre muito importante para evitar a contaminação da tricomoníase. Número 2. Giardíase, causada pela Giardia lamblia. Semelhante à amebíase, a giardíase é causada pela Giardia lamblia. Essa doença age no intestino delgado, provocando diarreias, anemias, perda de apetite, azias e diversos tipos de dores. A sua transmissão é pelo contato com as fezes da pessoa doente. Então, lugares sem um tratamento de esgoto adequado podem ter surtos de giardíase. Pelo menos a doença tem um tratamento e remédios específicos que matam o protozoário. Mas é muito importante cuidar da nossa higiene em geral, principalmente lavando bem as mãos depois de sair do banheiro, para evitar o contato com a doença, que pode levar à morte se não for cuidado. E número 1. Toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii. A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário que parasita principalmente em felinos. Essa doença é muito perigosa em gestantes, pois ela pode provocar o aborto, convulsões e malformações como a macrocefalia e a microcefalia. O contágio da doença, assim como várias que já passaram por aqui, é através das fezes, mas dessa vez são as fezes dos cercativos. Por isso, é muito importante lavar todos os alimentos que irá ingerir e ficar atento com o tratamento da água da sua casa, que pode estar contaminada. Lembrando que a doença tem tratamento, mas se prevenir é muito mais vantajoso. Bom, a gente já está chegando no final do vídeo, mas para finalizar, aqui é importante destacar que as doenças que falei aqui nesse vídeo não estão em a sequência ou lista de mais leves até mais perigosas. Não. Essas são doenças comuns no nosso país e que podem ser contraídas por ações irresponsáveis que nós mesmos temos, como não usar camisinha, não lavar nossas mãos ou alimentos e também pela falta de saneamento em certas regiões do nosso Brasil. Mas como vocês viram, um simples ato pode nos livrar de sérios problemas. Então fica aqui a mensagem. Cuide muito bem de você, que você estará cuidando muito melhor do próximo. Bom, mas pelo menos estamos aqui para você conhecer. Essas são 5 doenças causadas por protozoários, ou seja, protozoários. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.